Parlamentar, constatadas a existência de quórum e a presença da representante do Ministério Público junto ao Tribunal, declaro aberta a segunda sessão ordinária da Primeira Câmara. Convoco para a composição do quórum de julgamento o conselheiro substituto Adonias Monteiro, com fundamento no artigo 2º da Resolução 18/2017. Submeto à apreciação dos senhores conselheiros a ata da sessão de julgamento do dia 14 de fevereiro de 2023. Não havendo impugnação, dou-a por aprovada. Indago aos senhores conselheiros se haveria suspeições ou impedimentos em algum processo da pauta ainda não registrado. Conselheiro Cláudio Terrão. Não, senhor presidente. Conselheiro Agostinho Patrus. Sim, senhor presidente, eu solicito que apresente logo em seguida a suspeição no item 97 da pauta. Perfeitamente. Conselheiro substituto Adonias Monteiro. Não tenho, senhor presidente. Conselheiro substituto Telmo Passarelli. Não tenho, senhor presidente. Perfeito. Com a palavra, o conselheiro Cláudio Terrão, para relatar os processos de número 1 a 19 da sua pauta. Boa tarde a todos. O primeiro processo da pauta é a representação de número 997.748 da Câmara Municipal de Congonhas. Em prejudicial de mérito, estou reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória do Tribunal, nos termos do artigo 110F, inciso 1º, combinado com o artigo 110E e o artigo 110C, inciso 5º, todos da Lei Orgânica, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito nos termos do artigo 110J da mesma lei, com as determinações constantes no voto e promovidas as medidas cabíveis, arquivo-se os autos. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. Eu também, de acordo com o relator. Acolhida, fica aprovado o voto do relator. Representação, processo 1.092.343. Estou julgando parcialmente procedente a representação em face da existência das seguintes irregularidades nos processos seletivos simplificados, número 01/20 e 02/20, promovidos pelo município de Jordânia. A. Exiguidade dos períodos para inscrição e B. Exigência de comprovação de tempo de serviço em instituições da municipalidade como requisito para participação do certame. Assim, nos termos do artigo 85, inciso 2º da Lei Orgânica do Tribunal, aplico multa no montante de R$2.000, sendo R$1.000 por irregularidade, ao senhor Marques Uel Meira de Oliveira, prefeito de Jordânia, e à senhora Thaís Costa Santos, secretária municipal de Educação, nos termos do artigo 85, inciso 2º da Lei Orgânica do Tribunal, com as determinações constantes no voto e promovidas as medidas cabíveis, arquivo-se os autos. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. Também, de acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator. Representação, processo 1.119.713. Estou julgando improcedente a representação formulada pelo senhor João Batista Braga de Freitas e determinando a extinção do feito com resolução de mérito nos termos do artigo 176, inciso 4º do Regimento Interno, com as determinações constantes no voto e promovidas as medidas cabíveis, arquivo-se os autos. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Também, de acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator. Denúncia, processo 862.432. Em prejudicial de mérito, estou reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória do Tribunal, ambas com fundamento no artigo 118A, inciso 2º, combinado com o artigo 110C, inciso 5º da Lei Orgânica, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 110J da mesma lei, com as determinações constantes no voto e promovidas as medidas cabíveis, arquivo-se os autos. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. Também, de acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator. Tomada de contas especial, processo 1.135.362,
também prejudicial de mérito, reconheço de ofício a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória deste tribunal, ambas com fundamento no artigo 110-E, combinado com o artigo 110-F, inciso 1º, e o artigo 110-C, inciso 2º da Lei Orgânica, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito nos termos do artigo 110-J da referida lei. Indefiro os requerimentos formulados pelo órgão ministerial nos termos da fundamentação, com as determinações constantes no voto e promovidas as medidas cabíveis a arquivos autos. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. De acordo com o relator, acompanho o voto. Fica aprovado o voto do relator. Senhor presidente, agora em bloco as prestações de contas do Executivo Municipal de números 1.104.074, 1.120.030, 1.120.271, 1.120.545, 1.120.863. Com fundamento no artigo 45, inciso 1º da Lei Orgânica, no artigo 240, inciso 1º do Regimento Interno, voto pela emissão de pareceres prévios pela aprovação das contas de responsabilidade do chefe dos poderes executivos dos municípios de Brumadinho, relativas ao exercício financeiro de 2020, e de Francisco Dumont, Aricanduva, Imbé de Minas e Santa Vitória, relativas ao exercício financeiro de 2021, com as recomendações e as determinações constantes nos votos e promovidas as medidas cabíveis a arquivos autos. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente, só uma questão de ordem, perdi uma retificação. Eu disse aqui a suspeição a respeito do item 97 e se trata realmente do item 57. Então peço a gentileza de Vossa Excelência para que retifique. Feita a devida correção. Também de acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator. Ato retificador de aposentadoria, processo 1.108.173. Voto pela averbação do ato retificador de aposentadoria, ato sem número, publicado em 26 de junho de 2021, junto ao registro do ato concessório originário, processo número 959.927, nos termos do artigo 54, inciso 3º da Lei Orgânica do Tribunal e do artigo 259, regimental, promovidas as medidas cabíveis a arquivos autos. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. Também de acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator. Senhor presidente, isso é uma questão relevante, também já distribuí a Vossas Excelências o inteiro teor do voto. Trata-se da aposentadoria de número 1.062.466, na qual estou requerendo a afetação da matéria ao Tribunal Pleno nos termos do artigo 26, inciso 1º da Lei Orgânica, a fim de que seja deliberada a solução para a relevante questão ora discutida, dando efetividade à decisão do órgão fracionário. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. Também de acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator. Mas, senhores conselheiros, considerando a decisão anterior de afetação da matéria ao Tribunal Pleno, em razão de sua relevância, apresento com fulcro no inciso 4º, artigo 35 do Regimento Interno, questão de ordem para que este plenário delibere sobre o sobrestamento daqueles processos desta Câmara que versarem sobre matéria similar, até ulterior deliberação dos presentes autos número 1.062.466 pelo Tribunal Pleno, em que serão definidos os exatos contornos de atuação deste tribunal acerca das aposentadorias relacionadas com a Lei Complementar Estadual 100/2007. Conselheiro Cláudio Terrão. Senhor presidente, eu gostaria, na verdade, de suscitar que essa questão de ordem seja incluída como complemento do voto de Vossa Excelência, a qual eu adiro, impondo aí o sobrestamento desses processos. Concordo plenamente. Conselheiro Agostinho Patrus. Também, presidente, de acordo com a sugestão. Então, fica acolhido, pelo plenário a questão de ordem apresentada, mas como um acréscimo ao voto do conselheiro Cláudio Terrão. Aprovada a matéria. Aposentadorias em bloco, processos 1.051.179, 1.079.976, 1.085.659. Estou votando nesse processo pelo registro dos atos concessórios de aposentadoria com fundamento no artigo 54,
inciso 1º da Lei Orgânica do Tribunal e no artigo 258, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha A regimental. Promovidas as medidas cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Também de acordo com o relator. Fica aprovado o voto do relator. Aposentadorias, processo 1.005.905 e aposentadoria, processo 1.005.905 e a pensão, processo 1.110.312. Nesses dois casos, estou votando pelo registro dos atos concessórios de aposentadoria e de pensão nos termos do parágrafo único do artigo 110-H da Lei Orgânica e do artigo 258, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha C regimental. Promovidas as medidas cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. Também de acordo com o relator. Fica aprovado o voto do relator. Estou retirando de pauta o processo número 998.355, pensão, 18 da pauta. Então fica retirado de pauta o processo 998.355 a pedido do próprio relator. Processo 1.079.549. Voto pela averbação do ato retificador de pensão, ato de revisão do valor inicial da pensão número 16/2022, processo número 71.574, dígito 3, publicado em 22 de fevereiro de 2022, junto ao registro do ato de pensão originário, ato número 1085, publicado em 8 de agosto de 2019, nos termos do artigo 54, inciso 3º da Lei Orgânica do Tribunal e do artigo 259 do Regimento Interno. Promovidas as medidas cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Também de acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator. Agradecemos ao conselheiro Cláudio Terrão. Passamos a palavra ao conselheiro Agostinho Patrus para relatar os processos de número 20 a 29 de sua pauta. Muito obrigado, presidente. Peço já de início a dispensa da leitura na íntegra dos votos que já foram disponibilizados a este colegiado. Perfeitamente. Processo número 1.126.964, uma representação da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande, de exercício de 2022. Em razão da retificação do instrumento convocatório referente ao procedimento de licitação número 90 de 2022, pregão eletrônico para registro de preços números 22 de 2022, deflagrado pelo município de Lagoa Grande, considero sanados os apontamentos de irregularidades da representação, razão pela qual proponho a extinção do processo com resolução de mérito. Intime-se e arquive-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Também de acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator. Processo número 1.101.518, uma denúncia, Prefeitura Municipal de Alvinópolis, exercício de 2021. Voto pela improcedência do apontamento de irregularidade da denúncia formulada em face do pregão eletrônico número 37 de 2021, processo licitatório número 110 de 2021, promovido pelo município de Alvinópolis, uma vez que nos termos da fundamentação não vislumbro irregularidade na exigência de certificado de regularidade junto ao IBAMA, em nome do fabricante para a natureza do objeto licitado. Intime-se, arquive-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Também eu peço vista deste processo. Fica concedido a vista ao conselheiro Durval Ângelo. Processo número 1.127.801, é uma denúncia. Voto pela improcedência do apontamento da irregularidade constante da denúncia, diante da pertinência e regularidade no ponto denunciado, do edital do pregão eletrônico número 168 de 2022, processo licitatório número 328 de 2022, promovido pela Prefeitura Municipal de Itabirito, uma vez que não se constatou impropriedade no critério adotado pela administração para a formação dos lotes do objeto licitado e no julgamento pelo menor preço global.
Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Também, de acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator. Processo número 1.135.303, uma denúncia. Voto em preliminar, voto pela extinção do processo. Presidente, pela ordem, considerando que o Ministério Público não se manifestou nesse processo, eu peço licença para emitir o parecer oral nessa sentada para evitar a nulidade. Senhor relator. Presidente, na mesma linha já adotada por esse colegiado, eu iria já indagar a representante do Ministério Público de Contas se ela desejaria se manifestar, portanto, acho pertinente a colocação. Doutora Sim. Sara. Considerando a revogação do certame, foi publicada no Diário Oficial, opino pela extinção do processo sem resolução do mérito e o consequente arquivamento. Ok, portanto, com o posicionamento do Ministério Público de Contas, também coincide pela extinção do processo sem julgamento de mérito com o consequente arquivamento dos autos em razão da perda de objeto decorrente da revogação do pregão presencial número 120 de 2022, referente ao processo licitatório número 349 de 2022, deflagrado pelo município de Guaxupé. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. De acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator. Processo número 1.135.519, uma denúncia. Uma vez presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora, elementos ensejadores da concessão da medida cautelar, submeto ao referendo desse colegiado a suspensão liminar do pregão eletrônico número 27 de 2022, processo licitatório número 51 de 2022, deflagrado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa, CISMIV, na fase em que se encontra. Eu gostaria de indagar se o 24 foi apreciado. Não, então a gente aprecia agora, não tem problema. Ok. O item 25 e logo em seguida a gente volta no 24. Conselheiro Cláudio Terrão. Referendo, excelência. Também, referendo a decisão e de acordo com o relator. Fica aprovado o voto do relator. Ok, presidente, desculpe aí pelo tempo pulado, o número 24. O número 24 trata-se do processo número 1.135.408, uma denúncia. Ante o exposto, voto pela improcedência dos apontamentos de irregularidade na denúncia formulada em face do processo licitatório número 168 de 2022, concorrência pública número 8 de 2022, promovida pelo município de Santa Rita do Sapucaí, uma vez que nos termos da fundamentação não vislumbra irregularidade na exigência de atestado de capacidade técnica operacional em nome da própria empresa licitante, ou ilegalidade no fato da administração não ter efetuado diligência neste caso. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. De acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator. Já votado o número 25, passamos então ao número 26 da pauta. Processo de número 1.127.043, uma tomada de contas especial. Preliminar de mérito, rejeita o pleito do parqueio especial formulado no sentido de afastar a aplicação do artigo 110-E da Lei Complementar número 102 de 2008, em razão de suposta inconstitucionalidade, tendo em vista a decisão proferida nos autos da ADI número 5.384/MG, confirmando a constitucionalidade da lei aplicada por esse tribunal ao Instituto da Prescrição. Conselheiro Cláudio Terrão, Acompanho o conta relator. preliminar. Também, de acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator quanto a preliminar. Em prejudicial de mérito, reconheço a prescrição quanto às pretensões punitiva e ressarcitória, julgando extinto o processo com resolução do mérito, ainda que seja o Ministério Público de Contas cientificado acerca do teor desta decisão, para que possa avaliar a provocação do Ministério Público Estadual para adoção das providências cabíveis. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. De acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator.
Aposentadorias em bloco, itens 27 a 29. Processo de número 1.056.759, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Número 28, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Varginha, Prefeitura do município de Varginha, o processo número 1.121.370. E o número 29, Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis, Prefeitura Municipal de Divinópolis, o processo número 1.128.369. Voto pelo registro dos autos de aposentadoria nos termos do artigo 54, inciso 1º da Lei Complementar número 102 de 2008, conforme o artigo 258, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A do regimento interno deste tribunal. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanho o relator no bloco. De acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator. Agradeço ao conselheiro Agostinho Patrus. Passa a relatar os processos de número 30 a 52 da minha pauta. Item 30, processo 1.119.965, uma auditoria operacional, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, exercício 2022. Por todo o exposto, voto nos termos da resolução TC 16/2011, que seja determinado aos secretários da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, e da Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, para que no prazo de 90 dias encaminhem plano de ação com a especificação das medidas que serão adotadas para o cumprimento das recomendações e determinações constantes na conclusão do meu voto, referente à auditoria operacional e epígrafe. Faço determinações e recomendações. Intime-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanho, Vossa Excelência. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Fica aprovado o voto do relator. Em bloco, prestações de contas de executivo municipal, itens 31 a 37, relativas às prefeituras de Itamaraty de Minas, 2019, Dionísio, 2019, Congonhas, 2019, Presidente Kubitschek, 2021, Prefeitura Municipal de Rio Doce, 2021, Prefeitura Municipal de Três Marias, 2021 e a Prefeitura Municipal de Uruana de Minas, exercício 2021. Voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas das prefeituras elencadas. Faço recomendações, intime-se e arquivo. Conselheiro Cláudio Terrão. Senhor presidente, eu acompanho o voto de Vossa Excelência, mas gostaria de sugerir, em complementação às recomendações que constam nos seus votos, mais uma, no seguinte sentido, abre aspas, recomendar aos atuais chefes do Poder Executivo, nos termos da proposição da unidade técnica deste Tribunal de Contas, que as despesas a serem computadas no MDE e nas ASPS sejam empenhadas e pagas utilizando somente as fontes de receitas 101 e 201 ou 102 e 202, respectivamente, bem como que a movimentação dos recursos correspondentes deve ser feita em conta corrente bancária específica, devendo ainda serem identificados e escriturados de forma individualizada por fonte, ou seja, também por conta representativa de natureza contábil, nos termos das normas brasileiras de contabilidade, que são os parâmetros normativos aplicáveis ao tema, fecha aspas. Em campo, as recomendações do conselheiro Cláudio Terrão ao meu voto. Conselheiro Agostinho Patrus. Acompanho, senhor presidente. Então, aprovado o voto do relator, que encampou as recomendações do conselheiro Cláudio Terrão. Em bloco, aposentadorias, itens 38 a 40. Determina o registro da concessão das aposentadorias acima elencada. Intime-se e arquivo. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo.
Fica aprovado o voto do relator. Em bloco, as pensões e aposentadorias e pensões, itens 41 a 50 da pauta. O meu voto é pelo registro dos atos concessórios das aposentadorias e pensões acima elencados. Intime-se e arquivo. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanho, Vossa Excelência. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com Vossa Excelência. Fica aprovado o voto do relator. Item 51 é um cancelamento de atos concessórios. Prefeitura Municipal dos Servidores do município de Divinópolis, da Prefeitura Municipal de Divinópolis, processo 1.107.832. Determina a averbação do presente ato de cancelamento, processo em exame 110.78.032, ao registro da concessão das aposentadorias objeto do processo 1.032.033, com fundamento no artigo 259 da Resolução 12/2008 do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se e arquivo. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com Vossa Excelência. Fica aprovado o voto do relator. Cancelamento também de atos concessórios, processo 52, município de Belo Horizonte, processo 1.108.085. Determina a averbação do presente ato de cancelamento, processo em exame 1.108.085, ao registro da concessão da pensão, objeto do processo número 989.145, com fundamento no artigo 259 da Resolução 12/2008 do Regimento Interno desse Tribunal. Intime-se e arquivo. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanho, Vossa Excelência. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. Fica aprovado o voto do relator. Agora com a palavra o conselheiro substituto, Adonias Monteiro, para relatar os processos de número 53 a 79 da sua pauta. Boa tarde a todos. Item 53, processo 1.082.571, representação Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Fortaleza de Minas. Proponho que seja rejeitada a preliminar de perda de objeto da representação, tendo em vista que a realização posterior de procedimento licitatório não tem o condão de elidir eventual responsabilidade dos gestores públicos em relação às consecutivas inexigibilidades de licitação efetuadas sem observância dos requisitos legais, não existindo empecilho ao prosseguimento do processo. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho. Conselheiro Agostinho Patrus. Também de acordo com o relator, presidente. De acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator quanto à preliminar. Em sede de prejudicial de mérito, proponho que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva desta Corte, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito, em relação ao processo licitatório número 4/2013, inexigibilidade número 1/2013, assim como do contrato número 2/2013 e seus dois termos aditivos, referentes à representação número 1.082.571, bem como em relação ao contrato número 76/2013, com seu único termo aditivo, referente à representação número 1.084.324. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho também. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. Também de acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator quanto a prejudicial de mérito. No mérito, proponho que sejam julgados improcedentes os apontamentos da representação. Intimem-se arquivos. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Também de acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. Agora o item 54, processo 1.040.648, denúncia à Prefeitura Municipal de Papagaios. Proponho que sejam julgados parcialmente procedentes os apontamentos de irregularidade constantes da denúncia, sem aplicação de sanção aos responsáveis, em razão das particularidades do caso concreto expostas na fundamentação. Ademais, proponho que seja julgado improcedente o apontamento complementar elaborado pela unidade técnica, no que se refere à ausência da pesquisa de preços.
Proponho recomendações aos responsáveis, intimem-se e arquivem-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Também de acordo com o relator. Acolhida a proposta de voto do relator quanto a preliminar. Perfeitamente? Ah, essa foi na preliminar? Ah, então perfeitamente. Já Vamos no ao mérito já. Ah, já é o mérito. É o Então, mérito. acolhida a proposta de voto do relator. Isso. Agora o item, Continuando, conselheiro. certo. Agora o item 55, processo 1.053.951. Denúncia Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte, BH Trans. Propõe que o apontamento da denúncia seja julgado procedente, sem aplicação de multa aos responsáveis nos termos da fundamentação. Proponho ainda que seja julgado improcedente o apontamento complementar apresentado pela unidade técnica. Proponho recomendações aos responsáveis, intimem-se e arquivem-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator. Acolhida a proposta de voto do relator. Item 56, processo 1.135.350, denúncia à Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano. Propõe a extinção do processo em julgamento de mérito, devendo ser reconhecida a perda superveniente do objeto, com consequente arquivamento dos autos em razão da anulação do processo licitatório número 210/2022, processo de compra número 361/2022, referente ao pregão presencial para registro de preço número 29/2022, promovido pela Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano. Intimem-se e arquivem-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. De acordo com o relator, fica aprovada a proposta de voto do relator. Item 57, processo 1.135.465, tomada de conta especial, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Associação dos Amigos do Museu Clube da Esquina. Em prejudicial de mérito, propõe que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva desta Corte, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta. Com a suspensão do conselheiro Agostinho Patrus, como voto o conselheiro Telmo Passarelli. De acordo com o relator. Também de acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator, registrada a suspeição do conselheiro Agostinho Patrus, motivo pelo qual votou o conselheiro substituto Telmo Passarelli para completar o quórum do julgamento. Senhor presidente, vou passar para a próxima prejudicial de mérito, tá? Agora vai ser a ressarcitória. Vou passar para a próxima prejudicial de mérito nesse mesmo processo, porque primeiro foi a punitiva, agora a ressarcitória. Tá. Então, também prejudicial de mérito, propõe que seja reconhecida a prescrição da pretensão ressarcitória desta Corte, aplicados nos termos do artigo 110, combinado com o artigo 110, inciso 2º da Lei Complementar Estadual 102/2008, aplicados por analogia ao caso, consoante jurisprudência deste tribunal, com a consequente extinção do processo com a resolução de mérito. Determine que seja dada ciência dessa decisão ao Ministério Público de Contas, a fim de avaliar acionar o Ministério Público Estadual para adoção das medidas legais no âmbito de sua competência, nos termos do artigo 32, inciso 6º da Lei Complementar Estadual 102/2008. Intimem-se e arquivem-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta. Conselheiro Telmo Passarelli. Também de acordo com o relator. Então fica aprovado o voto do conselheiro, com a suspeição do conselheiro Agostinho Patrus, razão pela qual votou o conselheiro Telmo Passarelli. Agora o item 58, processo 1.120.670, prestação de contas do Executivo Municipal, Prefeitura Municipal de Mirabela, exercício 2021. Propõe a emissão de parecer prévio pela aprovação das contas do exercício 2021, prestadas pelo gestor do município de Mirabela, com as recomendações constantes da minha proposta de voto. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. De acordo com o relator,
Acolhida a proposta de voto do relator. Senhor presidente, agora em bloco, os itens 59 a 65 da pauta já devidamente publicada são todos atos de aposentadoria. Proponho o registro dos atos de aposentadoria. Cumpridas as posições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho as propostas em bloco. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. De acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. Senhor presidente, agora quanto aos itens 66 a 69 da pauta já publicada, eu solicito a retirada de pauta, tendo em vista que se tratam de processo de aposentadoria de servidores abrangidos pela Lei 100, que foram sobrestados nessa assentada. Então, ficam retirados de pauta os processos relativos à Lei 100, conforme deliberação anteriormente tomada pelo plenário, dos itens 66 a 69. Isso, agora o 70 é o processo 1.074.209, é um ato retificador de pensão, oriundo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Voto pelo sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário com agravo número 13.144.90 São Paulo, com repercussão geral, tema 1167. Determino que os autos permaneçam em secretaria enquanto o processo mantiver sobrestado. Intime-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Senhor presidente, embora no âmbito da segunda Câmara tenha acolhido propostas de voto pelo sobrestamento dos processos que envolvem a matéria discutida no tema 1167 do Supremo Tribunal Federal, STF, eu gostaria de registrar nesse momento minha divergência pelos seguintes argumentos. Primeiro, por compreender que a admissão de processo em rito específico que pode gerar a repercussão geral de determinada decisão do STF não projeta no âmbito dos tribunais de contas a necessária paralisação das ações de controle que aqui tramitam. Segundo, porquanto essa matéria já está com interpretação estabilizada nesta Corte de Contas, inclusive com vinculação de tese em consulta respondida, conforme podemos verificar em inúmeras decisões zaradas em processo de registro. Valendo ainda destacar que a hermenêutica estabilizada por este Tribunal de Contas tem amparo na decisão proferida pela ministra Ellen Grace nos autos da suspensão de segurança, número 3.149/07, em que ficou assentado, abre aspas, a base de cálculo para as pensões nos termos do artigo 40, parágrafo 7º da Constituição da República, deve ser a totalidade dos proventos ou da remuneração do instituidor da pensão e, caso o valor final encontrado ultrapasse o teto remuneratório constitucionalmente estabelecido, deverá esse valor se adequar a esse limite máximo. Fecha aspas. Por essas sucintas razões, tenho votado, inclusive em infindáveis determinações monocráticas, pelo registro de pensões e atos retificadores de pensões, nos quais a metodologia utilizada para o cálculo do benefício obedece a esse paradigma interpretativo. Compreendo ainda que o sobrestamento desses processos somente contribuem para o aumento da insegurança jurídica, na sua dimensão subjetiva, referente não só aos jurisdicionados, uma vez que eles têm seguido a firme orientação dessa Corte, como também em relação aos pensionistas, que permanecerão na precária condição de recebimento de suas pensões sem o registro homologatório, para quem assim compreende, ou sem a complementariedade da vontade administrativa para a perfectibilidade do ato concessivo de pensão para os que compreendem essas decisões como atos complexos. Ademais, destaco por fim que, na hipótese de o STF vir a alterar o sobredito posicionamento, caberá a toda a administração pública, inclusive este tribunal, adequar-se à nova posição, promovendo, obviamente, as correções necessárias. Então, pelo exposto, eu deixo de acolher a proposta de voto pelo sobrestamento dos autos e voto pelo retorno dos feitos aos gabinetes dos relatores, ao gabinete do relator, para exame da matéria de mérito do processo. Como voto, excelência? Conselheiro Agostinho Patrus. Eu acompanho a divergência do conselheiro Cláudio. Eu peço vista do processo. Fica concedida vista do processo 1.074.209 ao conselheiro Durval Anjo. Senhor presidente, o item 71 é o mesmo caso daquele bloco anterior, servidor abrangido pela Lei 100. Então, vou pedir a retirada de pauta. Então, é o processo 1.054
7297 está contemplada na decisão anterior, então fica sobrestado também. Agora o item 72, processo 1.041.779, uma aposentadoria oriunda do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Três Pontas, Prefeitura Municipal de Três Pontas. Tendo em vista a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, em razão da perda do objeto decorrente do falecimento da beneficiária, propõe a extinção do processo sem resolução do mérito. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. Também de acordo com o relator. Fica acolhida a proposta de voto do relator. Para o item 73, processo 1.107.048, é um ato retificador de aposentadoria oriundo do Instituto de Previdência Municipal de Governador Valadares. Em consonância com a análise da Unidade Técnica do Ministério Público de Contas, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, em razão do envio de dados em duplicidade, propõe a extinção do processo sem resolução de mérito. Arquivem-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. Também de acordo com o relator. Acolhida a proposta de voto do relator. Agora em bloco, senhor presidente, os itens 74 a 76 são atos de pensões. Propõe o registro dos atos de pensão. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Cláudio Terrão. Senhor presidente, eu peço vista nos processos 1.034.924 e 1.058.088, itens 74 e 75 da pauta. Quanto ao item 76, processo 1.135.005, acolho a proposta de voto. Então, conselheiro Agostinho Patrus. No item 76, então, que não está abrangido os pelo outros pedido de dois vista, estou itens de foram acordo com o pedidos. relator. Tá. Então, no item 76, processo 1.135.005, de acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator, e os outros dois processos ficam com vistas concedidas ao conselheiro Cláudio Terrão. 1.034.924 e 1.058.088. Agora o item 77, processo 847.222, uma pensão oriunda do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Em consonância com a análise da Unidade Técnica do Ministério Público de Contas, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, em razão do envio de dados em duplicidade, propõe a extinção do presente processo sem resolução de mérito. Arquivem-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. Também de acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. Item 78, processo 1.023.650, uma pensão oriunda do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Saúde. Em sede prejudicial de mérito, propõe reconhecer a decadência suscitada no relatório da Unidade Técnica e determina a averbação do ato de inclusão de pensão número 8/2017, processo número 1.023.650, junto ao registro do ato concessório de pensão número 1552/2016, processo número 1.006.806. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. Também de acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. Item 79, processo 1.056.675, uma pensão oriunda do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais. Propõe a averbação do ato de inclusão de pensão sem número 2018, processo número 1.056.675, junto ao registro do ato concessório de pensão número 1362/2012, processo número 891.597. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta de voto. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Também de acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. Agradecemos ao conselheiro substituto Adonias Monteiro. Com a palavra,
ao conselheiro substituto Telmo Passarelli para relatar os processos de número 80 a 139 da sua pauta. O Telmo nos pôs aqui para trabalhar o semestre todo, mas parabéns, Telmo. Vamos lá. Semana que vem tem mais. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora representante do Ministério Público de Contas, senhora secretária, dando início então à minha pauta. No item 80 é a representação 1.047.746 na Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, em que propõe seja julgada improcedente a representação, excluindo-se o processo com resolução do mérito. Conselheiro Cláudio Terrão. Peço vista. Vistas concedida ao conselheiro Cláudio Terrão. Item 81, a representação 1.053.873 na Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté, em que propõe prejudicial de mérito o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deste tribunal com relação ao processo de inexigibilidade 43/2013 e ao contrato 02/2013. E, no mérito, propõe que seja julgada parcialmente procedente a representação, tendo em vista a ausência de indicação do índice oficial utilizado para o reajustamento de preços no âmbito do termo aditivo ao contrato 02/2013, aplicando-se multa à senhora Odaíra Maria de Andrade, prefeita municipal à época, no valor de R$ 2.000. Intime-se arquivos. Nós vamos apreciar primeiro a prejudicial de mérito e logo em seguida apreciamos o mérito. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolha a prejudicial. Conselheiro Agostinho Patroso. Também, presidente, de acordo. Também de acordo com o relator. Fica acolhida a proposta de voto do relator quanto à preliminar. Quanto ao mérito, conselheiro Cláudio Terrão. Também acolho quanto ao mérito. Conselheiro Agostinho Patroso. De acordo com o relator. Também de acordo com o relator. Fica acolhida a proposta de voto do relator. Representação 1.082.521 na Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Amparo, em que propõe prejudicial de mérito a rejeição da alegação de prescrição da pretensão punitiva deste tribunal em relação aos processos de inexigibilidade de licitação 01 de 2015, 01 de 2017 e 01 de 2018, realizados pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Amparo. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho. Conselheiro Agostinho Patroso. De acordo com o relator. Também de acordo com o relator. A acolhida proposta de voto do relator quanto a preliminar. No mérito, propõe que seja julgada improcedente a representação, extinguindo-se o processo. Intime-se arquivos. Conselheiro Cláudio Terrão. Também acolho quanto ao mérito. Conselheiro Agostinho Patroso. De acordo com o relator, presidente. Também de acordo com o relator. Acolhida a proposta de voto do relator. Representação 1.098.319 na Prefeitura Municipal de Coimbra, em que propõe a rejeição da preliminar processual de nulidade do processo por ausência de citação válida do senhor Maurílio Dias Massencini, suscitada nos autos pelo Ministério Público de Contas. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a preliminar processual. Conselheiro Agostinho Patroso. De acordo com o relator. Também de acordo com o relator. A acolhida a proposta de voto do relator quanto a preliminar. No mérito, proponho que a representação seja julgada procedente, tendo em vista a constatação de irregularidade relativa ao pagamento pelo Fundo Previdenciário do município de Coimbra de benefícios excluídos do rol dos benefícios dos regimes próprios de previdência social pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Ademais, proponho determinar ao Poder Executivo do município de Coimbra que promova a recomposição integral do valor histórico de R$ 112.029,14, a ser devidamente atualizado e corrigido, ao Fundo Previdenciário Municipal, assim como de outras quantias eventualmente dispendidas pelo Fundo Previdenciário Municipal, com o pagamento de benefícios estatutários a partir de 13/11/2019, e não verificada a existência de dolo ou má-fé dos agentes públicos envolvidos e considerando o potencial efetivo de reparação desta decisão ao patrimônio do Fundo de Previdência, deixo de propor a aplicação de multa aos responsáveis. Intime-se arquivos. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta. Conselheiro Agostinho Patroso. De acordo com o relator. Também de acordo com o relator. Acolhida a proposta de voto do relator.
Representação 1.127.719 na Câmara Municipal de Conceição das Alagoas, em que, diante do saneamento das irregularidades identificadas antes da citação dos responsáveis, tendo o processo cumprido o objetivo para o qual foi constituído, propõe a extinção do feito com resolução do mérito. Intime-se arquive-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Também de acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. Representação 1.127.742 na Prefeitura Municipal de Cruzília, em que propõe que seja julgada improcedente a representação, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com a recomendação constante na proposta de voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. De acordo com o relator, fica acolhida a proposta de voto do relator. Denúncio 1.053.930 na Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, em que propõe seja julgada improcedente tal denúncia, extinguindo-se o processo com resolução do mérito. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. De acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. Denúncio 1.084.230 na Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. Em preliminar, propõe a rejeição da alegação de ilegitimidade passiva da senhora Ana Maria Mateus Miranda. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a preliminar. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Também de acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator quanto a preliminar. No mérito, propõe que seja julgada improcedente a denúncia apresentada em face do pregão eletrônico 05/2019/0507, encerrando-se o processo com resolução de mérito, com a recomendação constante na proposta de voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, fica acolhida a proposta de voto do relator. Denúncia 1.088.770 na Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves. Em preliminar, propõe que seja acolhida a preliminar de incompetência do Tribunal de Contas para análise da alegada irregularidade no julgamento do recurso interposto pelo senhor Pierre Wagner dos Santos da Silva perante o município de Coronel Xavier Chaves. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Também de acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator quanto a preliminar. E no mérito proponho que a denúncia seja julgada parcialmente procedente, tendo em vista a ocorrência das irregularidades listadas na conclusão da proposta de voto. Faço recomendação, intime-se arquive-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo, presidente. Conselheiro, de acordo com o relator, fica acolhida a proposta de voto do relator. Denúncia 1.092.637 na Prefeitura Municipal de Piranga, em que propõe seja julgada improcedente a denúncia, extinguindo-se o processo com resolução de mérito. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. Denúncia 1.098.364 no Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene, em que propõe seja julgada parcialmente procedente a denúncia pelas irregularidades relativas à ausência de estudos técnicos preliminares, deficiência na cotação de preços e a presença de documentos apócrifos no processo licitatório 46 de 2020, pregão eletrônico por registro de preços 14 de 2020, deflagrado pelo Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene, com as recomendações constantes na proposta de voto. Intime-se arquive-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Peço vista. Vista concedida ao processo 1.098.364 ao conselheiro Cláudio Terrão. Denúncia 1.114.453 na Prefeitura Municipal de Couto de Magalhães de Minas, em que propõe seja julgada improcedente tal denúncia, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, com a recomendação constante na proposta de voto. Intime-se arquives. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator.
Denúncia 1.119.809 na Prefeitura Municipal de Eloy Mendes, em que, considerando o desfazimento do pregão eletrônico 30 de 2022, processo licitatório 63 de 2022, propõe a extinção do processo sem resolução do mérito, com a recomendação constante na proposta de voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Também de acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. Denúncia 1.127.062 na Prefeitura Municipal de São João del Rei, que propõe seja julgada improcedente a denúncia, extinguindo-se o processo com resolução do mérito. Intime-se arquivo-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, fica acolhida a proposta de voto do relator. Apresento para apreciação em bloco as denúncias 1.135.220 na Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ibitipoca e a denúncia 1.135.313 na Prefeitura Municipal de Oliveira, em que solicito seja indagado a ilustre representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas se está em condições de se pronunciar quanto às matérias constantes nas denúncias mencionadas, tendo em vista o desfazimento dos processos licitatórios objeto da análise. Doutora Sara. Pois não, presidente. Considerando a anulação e a revogação dos certames, respectivamente nos processos 94 e 95, opino pela extinção do processo sem resolução do mérito e consequente arquivamento. Obrigado. Diante do exposto, considerando o desfazimento da tomada de preço 06/2022, processo licitatório 75 de 2022, deflagrado pelo município de Santa Rita de Ibitipoca, e do pregão eletrônico 109/2022, processo licitatório 239 de 2022, deflagrado pelo município de Oliveira, e diante da manifestação do Ministério Público de Contas, proponho a extinção dos processos sem resolução do mérito, com a recomendação constante em cada proposta de voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. Processo 1.114.699 é edital de licitação da Prefeitura Municipal de Albertina, em que proponho sejam julgados irregulares os itens 9.1.1 e 9.7 do edital do pregão presencial 02 de 2022, deflagrado pelo município de Albertina, por vedarem a apresentação de impugnações e recursos via correio, internet ou outros meios de comunicação. Eu faço com a recomendação constante na proposta de voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. Também de acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. Processo 1.127.066 é tomada de contas especial do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Norte do Rio Doce pela Secretaria de Estado de Saúde, em que propõe preliminar o não acolhimento da alegação de inconstitucionalidade do artigo 110-e da Lei Complementar 102 de 2008, suscitada pelo Ministério Público de Contas. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Também de acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator quanto à preliminar de inconstitucionalidade. Em prejudicial de mérito, propõe que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do tribunal. Senhor presidente, já questiono, há em seguida uma outra prejudicial de mérito também pela prescrição? Vota as duas juntas ou separado uma de cada? Não, pode votar junto, não há junto, né? óbice nenhum. E também propõe que seja reconhecida a prescrição da pretensão ressarcitória, extinguindo-se o processo com resolução do mérito. E, por fim, propõe que o Ministério Público de Contas seja cientificado do teor desta decisão para a adoção das providências que entender pertinentes. Intime-se e arquive-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Também de acordo com o relator, acolhida, foram unificadas duas propostas de prejudicial de mérito trazidas pelo relator. Então fica aprovado, né? Perfeitamente. Obrigado, senhor presidente. Processo 1.048.976 é auditoria na Prefeitura Municipal de Congonhas, trazendo como apenso o processo 1.053.920, um termo de ajustamento de gestão na referida prefeitura.
em que, a título de racionalização administrativa e economia processual, propõe o arquivamento dos autos, com a inclusão do município de Congonhas no Plano Anual de Fiscalização de 2023. Faço determinações, intime-se e arquivem-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Também de acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. Processo 1.126.975 é auditoria operacional na Secretaria de Estado da Saúde, em que propõe que seja determinado ao atual secretário de Saúde de Minas Gerais o cumprimento das recomendações listadas na conclusão da proposta de voto, fixando-lhe o prazo de 90 dias contados da sua intimação para que submeta a este tribunal plano de ação contendo o cronograma de implementação de cada uma das ações acolhidas nesta decisão, indicando os respectivos responsáveis. E após o cumprimento das determinações e recebido o plano de ação, encaminhem-se os autos à unidade técnica para análise e programação do monitoramento das deliberações aprovadas nessa assentada. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. De acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. Processo 1.088.769 é monitoramento, tendo como processo referente a auditoria operacional 1.054.017 na Prefeitura Municipal de Ponte Nova, em que propõe o arquivamento dos autos por ter o processo cumprido o objetivo para o qual foi constituído e com a recomendação constante na proposta de voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. Processo 1.071.832 é prestação de contas do Executivo Municipal da Prefeitura Municipal de Corinto, em que, tendo em vista o não encaminhamento da documentação concernente ao julgamento das contas de gestão do prefeito de Corinto, relativas ao exercício financeiro de 2018, proponho que seja aplicada a multa de R$ 5.000 ao senhor Adilson de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Corinto, no exercício de 2022, devendo para a cobrança do valor ser constituídos autos apartados, e proponho ainda a renovação do prazo estabelecido no caput do artigo 239 do Regimento Interno, para que a Câmara Municipal aprecie as contas do exercício de 2018. Faço determinações, intimem-se e arquivem-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Peço visto. Pedido de vistas concedido ao conselheiro Cláudio Terrão. Para apreciação em bloco, prestações de contas do exercício municipal elencadas nos itens 102 a 104, em que propõe a emissão do parecer prévio pela aprovação das contas dos chefes do Poder Executivo dos municípios de Coração de Jesus, Cristália e Senhora do Porto, no exercício de 2021, com as recomendações constantes nas propostas de voto. Time-se arquivos. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho as propostas. Conselheiro Agostinho Patrus. Com o relator, presidente, de acordo. Também com o relator, acolhida a proposta de voto do relator Telmo Passarelli. Também para apreciação em bloco, atos retificadores de aposentadoria advindos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba, do Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Juiz de Fora, Defensoria Pública no Estado de Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba, novamente, em que propõe a averbação dos atos retificadores elencados nos itens 105 a 109 da pauta, junto ao registro dos respectivos atos concessórios de aposentadoria. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Também de acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. Para apreciação em bloco de atos revisionais de aposentadorias da Emenda Constitucional 70 de 2012, os processos elencados nos itens 110 a 112, em que proponham a averbação dos atos revisionais ali elencados junto ao registro dos respectivos atos concessórios das aposentadorias. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho.
Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. De acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. Também em bloco, atos de aposentadoria dos processos elencados nos itens 113 a 115, em que, uma vez constatada a decadência, proponho o registro dos atos concessórios de aposentadoria ali elencados. Intime-se arquivos. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. Em bloco, aposentadorias pautadas nos itens de 116 a 120, em que propõe o registro dos atos concessórios de aposentadoria ali elencados. Intime-se arquivos. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. Item 121 é uma aposentadoria advinda do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Três Pontas, em que propõe a extinção do processo sem resolução do mérito. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. No item 122, aposentadoria advinda da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, em que proponho a denegação do registro da concessão da aposentadoria com a determinação constante na proposta de voto. Intime-se arquivos. Conselheiro Cláudio Terrão. Peço vista. Vista concedida ao conselheiro Cláudio Terrão. Item 123, aposentadoria advinda do Instituto de Previdência do município de Betim, tendo como apenso um ato de cancelamento, em que propõe a averbação do ato de cancelamento, objeto do processo 1.068.355, junto ao registro do respectivo ato concessório no processo 1.034.035. Ainda propõe o registro do ato de aposentadoria, analisado nos autos 1.086.281, que é o processo da pauta. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, fica acolhida a proposta de voto do relator. No item 124, aposentadoria advinda do Instituto de Previdência Municipal de Patos de Minas, em que propõe o sobrestamento dos presentes autos até que sobrevenha decisão no âmbito do incidente de inconstitucionalidade 1.127.058, com a determinação constante na proposta de voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. Item 125 é uma reforma advinda da Polícia Militar de Minas Gerais, em que, uma vez constatada a decadência, propõe o registro do ato concessório da reforma. Intime-se arquivos. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. Em bloco, os processos elencados nos itens 126 e 127 são atos retificadores de pensão, em que propõe a averbação dos referidos atos elencados junto ao registro dos respectivos atos concessórios. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo também com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. Nos itens 128 e 129, em conjunto, processos de pensão, em que propõe a extinção dos processos ali elencados sem resolução do mérito. Intime-se arquivos. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Também de acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. Também em bloco os processos pautados nos itens 130 e 131, em que propõe a averbação dos atos de inclusão de novo beneficiário ali elencados, junto aos respectivos registros de atos de concessão de pensão. Intime-se arquivos. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Também de acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. No item 132, é uma pensão advinda do Instituto Previdência Municipal dos Servidores Públicos do município de Viçosa,
em que proponho o sobrestamento do presentes autos, processo 989.807, até que sobrevenha a decisão final de mérito transitada em julgado no âmbito do processo judicial 96541-34, devendo ser o jurisdicionado cientificado deste acórdão para que, ocorrendo o trânsito em julgado, encaminhe a decisão definitiva. Faço determinação. Conselheiro Cláudio Terrão. Peço vista. Vista concedida ao conselheiro Cláudio Terrão. No item 133, é o processo 1.068.742, eu peço a retirada de pauta. Processo em questão, 1.068.742, a pedido do relator, fica retirado de pauta. Em bloco, os processos listados na pauta 134 a 136, em que, uma vez constatada a decadência, proponho o registro dos atos concessórios de pensão ali elencados. Intime-se e arquive-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho as propostas. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Também de acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. Senhor presidente, eu ia apresentar em bloco, mas peço a retirada do processo listado no 137, processo 1.058.236. Então, retirado de pauta o processo 1.058.236. E apresento o processo pautado no 138, no Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paracatu, em que propõe o registro do ato de concessório de pensão ali elencado. Conselheiro Cláudio Terrão. Peço vista. Vista concedida ao conselheiro Cláudio Terrão. E no 139... Finalmente, né? Finalmente. Ato concessório de pensão advindo do Instituto de Previdência de Servidores Militares de Minas Gerais, em que propõe o registro do respectivo ato concessório de pensão com a determinação constante na proposta de voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolho a proposta. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Também de acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. E agradecemos a exaustiva contribuição do conselheiro Telmo Passarelli, né? A sorte nossa que a calma e a tranquilidade dele, né, faz nós todos ficarmos atentos. Encerrada a pauta, indago aos senhores conselheiros se haveria matéria extra pauta. Conselheiro Cláudio Terrão. Nenhuma, excelência. Conselheiro Agostinho Patrus. Também não, presidente. Conselheiro Adonias Monteiro. Também não, senhor presidente. Conselheiro substituto Telmo Passarelli. Para não fugir à risca, com a palavra, conselheiro. Apresento a vossas excelências, na denúncia 1.135.425, no consórcio intermunicipal multifinalitário do Vale do Aço, com fulcro nos artigos 197 e 198.3 do regimento interno deste tribunal, submeto à apreciação deste colegiado a decisão cautelar que proferir nos autos da denúncia 1.135.425, peça 32, suspendendo os efeitos da ata de registro de preço 023.00901/2022, decorrente do processo administrativo 23 de 2022, pregão eletrônico 09 de 2022, promovido pelo consórcio intermunicipal multifinalitário do Vale do Aço. Conselheiro Cláudio Terrão. Referendo. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Eu também referendo. Então fica referendada a decisão monocrática exarada pelo relator nos autos da denúncia número 1.135.425. Eu, ao final, pediria que, se possível, que não retirassem a beca, para nós tirarmos uma foto aqui na frente dessa nova e bonita composição da Câmara, né? Tão distinta, tão simpática, né? E agradável. Indago também para a representante do Ministério Público estar conosco ali, tá? Indago a doutora Sara, se deseja fazer uso da palavra. Não, excelência, obrigada. Então, convoco os membros do colegiado para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 14 de março de 2023, com início às 14 horas, nos termos do artigo 86 da Resolução 12/2008. Nada
mais havendo a tratar, agradeço a participação de Vossas Excelências, dos servidores, do brilhante trabalho aqui e a estreia tão brilhante da Flávia Ávila, né? Que tornaram possível a realização de mais essa sessão e declaro-a encerrada. Boa tarde a todos e a todas, né? Porque amanhã é um dia especial. Mas vamos falar amanhã.